Vamos imediatamente ao psicólogo Gelson Luiz Roberto, que aborda o tema inteligência espiritual. Oi, gente. Estou atormentando novamente vocês aqui. Mas depois o Décio vai apaziguar os corações, trazendo a sua mensagem para todos. Então, a minha segunda fala é falar um pouquinho sobre a inteligência espiritual. Mas antes, acho interessante comentar algumas questões que o César Jeremias trouxe, né? Porque o mindfulness é o tipo de meditação mais estudado atualmente na ciência, né? E realmente tem trazido pesquisas importantes em todos os resultados que ele trouxe aqui, que vocês tiveram oportunidade de poder reconhecer. E o mindfulness é uma meditação que é baseada na atenção plena, né? Ou seja, o processo de meditação, na verdade, nada mais é do que silenciar a nossa mente e prestar atenção, focar a nossa atenção. Então, existem, claro, técnicas para isso, essas técnicas vão educando a nossa mente, porque, como diz os orientais, a mente é que nem um macaco bêbado, louco, pulando de galho em galho. Então, né, isso que o César falou, nossa mente tem muito ruído, tem muito pensamento, muito lixo mental, a gente vai acumulando muito lixo mental. E a meditação, ela é uma forma de realmente nos centrar, apaziguando a nossa mente, dando serenidade e dando também mais foco para a nossa mente. Por que isso é importante, que o César Jeremias nos trouxe? Porque imagina que a gente põe foco, a gente põe vida. Porque, como diz o amigo Goswami, a consciência é realmente o elemento gerador de toda a realidade do universo, né? No que livro o Universo como Autoconsciência, fala que o universo, na verdade, se constitui a partir da consciência. Então, sem querer, sem a gente perceber, nós temos forças atômicas dentro da gente, forças que destroem e constroem a realidade todos os dias, para o bem ou para o mal, né? Então, essa noção hoje de a gente poder realmente tomar consciência de nós mesmos e poder parar, nos organizando com a nossa mente, silenciando um pouquinho a nossa mente e podendo focar nossa mente, é de extremo valor para a nossa saúde. E a Joana de Ângeles, ela coloca que o ser consciente, ele não se culpa nem se desculpa, mas se descobre. Então, a ideia é que a gente possa chegar em algum momento que a gente possa estar em estado meditativo todo dia. Não precisa fazer uma técnica para meditar. Quer dizer, a gente pode começar a exercitar a nossa postura, que a gente possa entrar em estado meditativo, em estado alfa, mantendo nossa mente quieta, focada, criando realmente em toda a gente um ambiente harmônico, equilibrado, favorável à saúde. Então, eu estou trazendo isso antes do meu tema, porque eu acho que é importante essas questões práticas para o nosso trabalho aqui. Então, tem duas coisas, do ponto de vista prático, que tem muita eficácia para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional e para a nossa saúde física. Uma é isso que o César Jeremias trouxe, que é aprender a estar no estado meditativo, ou seja, serenamente focar. E um segundo aspecto que é muito importante do ponto de vista prático é expressar de maneira adequada as nossas emoções. Porque as nossas emoções, na verdade, representam a natureza dentro de nós, né? E essa natureza, né, ela está ligada ao mundo das paixões, né? Quando o livro se pergunta se as paixões e as emoções são destrutivas, ele diz que não, mas que devem ser controladas, trabalhadas. Então, nós somos muito ainda inconstantes do ponto de vista interno. Nosso mundo interno, ele é muito suscetível, né? Como também já foi falado aqui, a gente é tomado pelas paixões. O Jung diz, a gente não tem o complexo, é o complexo que nos toma. Então,
tem aqueles gatilhos que despertam reações emocionais, a gente fica tomado por aquelas emoções que vão mobilizando cargas, liberando a química do corpo, gerando, então, desarmonia, desequilíbrio, que, por sua vez, gera doença. Então, poder não só meditar, não só focar, mas aprender a ter um momento onde a gente possa expressar nossas emoções, pintando, desenhando, dançando, ou mesmo meditando a partir de uma outra técnica, a imaginação, deixando que nossas emoções se transformem em imagens. Isso ocorre uma transdução energética, onde aquela emoção é liberada e modificada, transformando as paisagens do nosso mundo interno e possibilitando, então, um processo de autocura. Então, realmente, a gente tem uma possibilidade de buscar a nossa saúde de maneira gratuita, na medida que a gente possa se relacionar mais verdadeiramente conosco. Porque essa atenção plena da meditação nada mais é do que uma atitude de cuidado. A gente falou muito hoje sobre o cuidado, né? Ter cuidado conosco, com nossos parentes. O Durgante falou do cuidado com nossos familiares. E esse cuidado é focar a mente de maneira atenciosa, amorosa, respeitosa. Respeito vem do latim respectare, que quer dizer olhar de novo, olhar por uma segunda vez, um olhar pelo coração. Então, no respeito, a gente para e olha com cuidado, olha com atenção, reconhecendo verdadeiramente a minha realidade ou a realidade do outro. Então, são processos muito práticos e eficazes em favor da nossa saúde. Bem, nós somos seres inteligentes, né? Pode não parecer, né? Porque às vezes a gente age que nem um animal teimoso, né? Mas nós somos seres inteligentes. E quando Kardec pergunta o que são os espíritos, né? Os espíritos respondem, então, que são os seres inteligentes que povoam o universo. Então, o conceito de espírito, ele está intrinsecamente junto à ideia do conceito de inteligência. Então, ser inteligente é ser espiritual. Né? A nossa condição, que nós, como seres espirituais, somos seres inteligentes. E como seres inteligentes, somos seres criativos. Porque na medida que a gente é cada vez mais inteligente, uma hora nossa capacidade, nossa versatilidade de criar, ou seja, de dialogar da vida de maneira rica, profunda, múltipla, versátil e proveitosa. Então, essa criatividade, como seres co-criadores do universo, como participantes também da obra divina, isso faz parte dessa conquista que é a nossa inteligência. E essa inteligência, né, desde antigamente, quando a gente achava que a inteligência era apenas cognitiva, né, os psicólogos iam fazer os testes de QI para ver o grau de inteligência, ela já tinha na sua complexidade uma série de fatores e elementos que constituem a ideia de inteligência. Então, quando a gente faz um teste de inteligência, a gente tem que avaliar a memória, a atenção concentrada, a capacidade linguística, a capacidade de abstração, o pensamento lógico matemático, ou seja, a inteligência, ela reúne vários atributos, vários recursos que realmente fazem a pessoa ser mais ou menos inteligente. Com o tempo, a inteligência foi sendo reconhecida como não só ligada à esfera cognitiva, né, mas de habilidades também emocionais. Aí veio a ideia de uma inteligência emocional. A gente tinha o Daniel Goleman ali, que foi um dos pensadores, dos psicólogos que trouxeram à baila para o mundo essa questão, que existe uma inteligência emocional, ou um sentido mais claro e objetivo, é reconhecer que o nosso sentimento também é um tipo de razão. Né? Que a gente pensa que sentimento se opõe ao pensamento, mas na verdade o pensamento
e o sentimento são duas funções racionais. Então, o sentimento é uma função da razão, só que, enquanto o pensamento, ele avalia, discrimina a partir de uma perspectiva, o sentimento também tem a função de discriminar, de avaliar a partir do coração. Os chineses dizem, a gente pode pensar com o coração ou com a cabeça. Então, na verdade, o sentimento também é uma forma de razão. Então, a gente vê que, além da questão cognitiva, a inteligência envolve também esses aspectos emocionais. E mais tarde também, atualmente, junto com a questão cognitiva, junto com a questão emocional, os cientistas vêm reconhecendo que existe uma outra inteligência, que é a inteligência espiritual, né? Então, na verdade, a inteligência espiritual vem sendo estudada, né? Só que como entender essa inteligência espiritual? Então a gente pode ser mais inteligente espiritualmente, né? Quer dizer, que questão é essa quando os psicólogos, os neurocientistas vão começar a pensar a possibilidade de existir uma inteligência espiritual? E uma das questões é diferenciar a inteligência espiritual da intuição. Então, inteligência espiritual não é intuição, não é pensamento positivo também. Eu tenho pensamento positivo. Então, isso são questões diferentes. E também a inteligência espiritual não tem a ver com religião. Não é, na verdade, religiosidade ali é um termo equivocado. Tem pessoas que são muito religiosas, mas com pouca inteligência espiritual e vice-versa. Então, tudo isso para a gente começar a pensar essa ideia, né? No livro Inteligência Espiritual, né, a física filósofa norte-americana, a Dana Zohar, ela começa então a trazer para o mundo essa reflexão em relação à inteligência espiritual, né? Ele vai trazer essa ideia e vai dizer que há um consciente então, espiritual, que existem questões do nosso processo de se relacionar com a vida, de reagir à vida, de compreender a vida, que está ligado, então, com esse nível de inteligência que ela chama de inteligência espiritual, que não é nem cognitivo, nem emocional, mas que é espiritual, né? E que alguns pesquisadores estão ligando também a essa ideia do ponto de Deus, que é uma questão controversa, é uma questão que está surgindo, que existiria no cérebro uma área responsável, então, por essas questões espirituais, pelas questões que envolvem essa inteligência espiritual. Então, e aí a Dana fala ali, né, que a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade, isso nós todos sabemos, né? E que vivemos em uma cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar o nosso consciente espiritual. Isso é importante, né, gente? Isso é uma coisa muito básica para nós que somos espíritas, mas é importante que isso seja reconhecido, discriminado, para reconhecer que a inteligência espiritual também é trabalhada, né? Que nós podemos sermos mais elaborados, refinados, e a gente vai podendo trabalhar nossa inteligência espiritual, e que existe daí, que a gente reconhece que isso existe, a gente pode começar a pensar melhor sobre isso e criar sistemas, métodos que ajudem a desenvolver, então, esse recurso do nosso espírito. Porque, na verdade, tudo é espiritual, né? Nós estamos dividindo aqui por uma questão didática, né? Mas o sentimento, a razão, a cognição, isso que chamam de espírito espiritual, na verdade, tudo isso faz parte do espírito, né? Então, na verdade, toda inteligência é espiritual. Mas eles discriminam algumas diferenças em relação a esses processos, né? Então, o que é inteligência espiritual? Inteligência espiritual é uma terceira inteligência que coloca nossos atos e experiências no contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter autoconsciente espiritual implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido,
adequado senso de finalidade e direção pessoal. O consciente espiritual aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O consciente espiritual está ligado à necessidade humana de ter propósito na vida. É ele que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. Então, basicamente, a inteligência espiritual está baseada em 2 grandes eixos: valores e a busca de compreender e tirar significado de cada coisa. Então, é como se... Isso, realmente, a Dana foi muito feliz, né? Porque uma pessoa que tem uma vida basicamente presa numa vida material, são pessoas que não têm muito sentido para a vida, a não ser a gratificação e o prazer momentâneo que essa vida material pode nos dar, né? Então, do ponto de vista da psicologia, principalmente junguiana, né, a gente diz que uma pessoa é um ser psicológico, ou seja, ele é uma pessoa que transcende a matéria quando ele consegue reconhecer um sentido simbólico na vida. Ou seja, quando ele transcende a materialidade e não vive apenas a realidade de maneira reativa, naquela consciência de sono que o Auspex coloca, de ver uma vida só para comer, se reproduzir, ter sensações, né? Um mundo sensório apenas, né? Então, esse não é um ser psicológico, né? Porque é uma pessoa que vive na matéria, no mundo da materialidade. Então, o ser psicológico transcende a matéria e reconhece, naquilo que eu falava antes, que a matéria nada mais é do que uma fantasia do espírito, expressões da nossa psique, né? Então, se a gente consegue enxergar que tudo é metáfora, né? Que existe uma linguagem simbólica, metafórica, então a gente está na nossa condição psicológica. Então, essa inteligência espiritual é ir além da matéria, é ver sentido e valores dentro de uma realidade material que, para quem é materialista, não tem sentido, porque a matéria é o que é factual, né? E a gente vê que os pacientes psicossomáticos, os pacientes que tendem a desenvolver doenças somáticas, eles têm 2 características. Eles têm uma dificuldade de modular as emoções, a gente chama de alextimia. Eles têm ou chama de normopatia, eles vivem sempre na mesma modulação emocional, eles não se deixam afetar, né, pelas questões da vida, e são pessoas que têm muita dificuldade de simbolizar. Se tu pergunta para uma pessoa que tem esse funcionamento psicológico, porque, na verdade, mais do que desenvolver um processo de somatização, é uma forma de funcionar frente à vida. Então, o paciente psicossomático, ele é muito factual. Se tu pergunta para ele aconteceu uma situação na vida dele, por exemplo, um acidente de carro, né? Então, é natural que a pessoa fique ansiosa, fragilize, fique emotiva. Se tu perguntar como é que foi aquela situação que ele viveu, o que ele está sentindo, ele tem dificuldade de falar das suas emoções. Ele vai relatar o que aconteceu e não falar de si. Então, são pessoas muito presas numa visão concreta da realidade, factual, e com muita pouca dificuldade de poder expressar os seus sentimentos e as suas emoções. Esse é o tipo clássico do paciente psicossomático, tá? Então, na verdade, superar essa condição factual da vida material é enxergar para além. Enxergar para além é ter realmente uma perspectiva da vida mais profunda, onde cada coisa que me acontece, cada fato da minha vida, eu transformo em experiência psíquica. Porque viver por viver, o animal também vive, né? E se a gente é um ser inteligente, a gente não pode apenas
levar a vida de maneira automática, como se a vida fosse apenas essa visão de consumo, onde eu consumo a vida e sou consumido por ela. Né? Eu tenho que realmente operar, dialogar com a vida de uma maneira criativa, profunda, sensível e assim por diante. E isso, então, pressupõe a gente ter uma capacidade de poder olhar para a vida como um ser psicológico, fazer psicologia, uma lógica da alma. Psique, alma, logos, o refletir a alma. Então, que a nossa vida seja transformar uma realidade material numa realidade psicológica. Então, isso de uma maneira, estaria sentido e valor de cada coisa. Porque a vida não é desprovida de sentido. Né? Às vezes, hoje a gente vê na vida pós-moderna, né, aquilo que o Bauman fala de um escoamento líquido, né, que tudo vai escoando e fica sem referência, sem sentido, e que a única forma de sentido da vida pós-moderna é o consumo, e para que a vida não tenha sentido, não é porque a vida perdeu o sentido. Nós perdemos a capacidade, a sensibilidade de tirar sentido da vida, porque estamos prisioneiros de uma visão de mundo muito infeliz, muito limitada, muito voltada para uma vida de consumo superficial, desprovida de valores e assim por diante. Então, por isso que a Dana fala que a nossa capacidade de inteligência espiritual é muito baixa na sociedade moderna. Né? Então, resgatar um mundo de sentido, de valores, é a questão básica do processo de inteligência espiritual. Então, aqui é um pouquinho mais sobre a questão do ponto de Deus, né, ligado aos lobos temporais, que reforça a ideia de uma busca de significado, de valor para a nossa vida, e que é a área então ligada à experiência espiritual. Então, tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento racional lógico, que é aquilo falado da inteligência cognitiva. Depois tem a parte emotiva e a parte, então, da inteligência espiritual, que é o terceiro tipo, que nos interessa agora aqui, que é o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador de regras. É o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamento. Então, o que isso quer dizer, né, gente? Que, na verdade, o pensamento cognitivo, ou seja, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional, ela é sustentada e construída a partir da inteligência espiritual. Né? Ou seja, claro que se eu tenho realmente uma capacidade onde a minha reflexão é baseada numa visão mais alargada da realidade, onde existe um sentido maior, onde existem valores, a minha forma de raciocinar muda. A minha forma de trabalhar a emoção também muda. Então, é como se a inteligência espiritual, na verdade, fosse realmente o palco onde as outras ferramentas do cérebro e dos processos racionais podem se dar. Né? Então, é óbvio que num terreno árido, mesmo que eu tenha boa semente, elas não vão se desenvolver porque esse terreno não oferece recursos. Então, não adianta eu assimilar cultura, não adianta eu assimilar estímulos, se eu não tenho um terreno fértil para poder potencializar essas sementes positivas que a vida está me dando. Então, essa inteligência espiritual é como se fosse esse terreno, né, que pode fertilizar e proporcionar que as minhas emoções, que a minha cognição seja muito mais criativa e muito mais elástica, versátil em possibilidades na conquista do meu processo psíquico, da minha realidade de vida. Então, qual é a diferença entre inteligência emocional e espiritual? Né? Então, a Dana vai dizer que é o poder transformador. Enquanto a inteligência emocional me permite julgar
em que situação eu me encontro e me comportar apropriadamente dentro dos limites da situação, se é bom, se é ruim, se é adequado, inadequado, se é agradável, desagradável, né? Se aquilo realmente me faz feliz ou não. A inteligência espiritual me permite perguntar se quero estar naquela situação. Particular implica trabalhar com os limites da situação. Ou seja, a inteligência espiritual transcende o contexto emocional e me faz reconhecer naquele contexto emocional qual é o sentido maior que tem para a minha existência. Porque eu posso ver algo agradável, mas não quer dizer que espiritualmente seja positivo para mim. Porque nem tudo que é prazeroso é bom espiritualmente, né? Então, o consciente espiritual tem a ver com o que algo significa para mim. E não apenas com as coisas, como as coisas afetam minha emoção ou como eu reajo a elas. A espiritualidade sempre esteve presente na história da humanidade. Então, na verdade, esse é um processo seminal do espírito, da gente poder reconhecer que por trás da nossa realidade física, da nossa realidade espiritual, a gente assenta a nossa vida naquilo que o Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então, aquilo que ele fala da epistrofé, né? Que existem elementos que são essenciais para o espírito. E se a gente negligencia essa realidade espiritual e essas leis que são os valores que regem a nossa existência, a gente entra num processo de conflito, de desarmonia conosco mesmo. Então, na verdade, essa inteligência espiritual está em conexão direta com a base da vida. Que bom, né? Deu um alívio, né? Então, a inteligência espiritual está conectada com a base da vida, que são o quê? Os valores e Deus, né? Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um só, ele está representando o ponto máximo dessa inteligência espiritual, que compreende de maneira plena a realidade e vive de maneira perfeita em sintonia com essa realidade, que acima de tudo é a vivência de Deus em nós. Bem, então, continuando, né, mas a inteligência espiritual é uma maneira de acessar a realidade, então, buscando um sentido maior e final para todas as coisas. Ou seja, essa é uma visão finalista, né, teleológica. A doutrina espírita, ela é teleológica por natureza. Por quê? Porque ela promove a ideia que a nossa vida ela é vivida por um sentido maior. A visão teleológica diz que nossa vida ela vai em direção de uma finalidade da existência. A gente não é só movido por instinto, por impulsos, de um agregados de matéria que foram se organizando. Existe um sentido que nos move, e esse sentido que nos move, ele busca a realização de algo que para nós espíritas é a perfeição. Ou seja, dentro da lei de causa e efeito, a gente é regido por uma força que nos impulsiona a sermos perfeitos. E cedo ou tarde a gente vai chegar nessa meta, e essa meta está dentro de nós. A nossa libido, a nossa energia psíquica, ela se movimenta em direção a essa meta através daquilo que a Joana de Anjos fala do si, né, do self, da potência da nossa realidade espiritual e da imago divina que trazemos dentro de nós, que é o grande regente, o arquiteto organizador das imagens internas e que nos motiva em relação a essa busca de uma finalidade maior. Ou seja, então isso quer dizer, do ponto de vista prático, o quê? Que existe um poder de autocura, que a psique está sempre buscando novas possibilidades, é da alma, é do espírito, sempre buscar novas possibilidades de renovação. A vida sempre é generosa, a vida sempre ela possibilita as saídas criativas, né? Então, e há um impulso divino em nós, um anseio para voltar a Deus, né? Assim como a plantinha busca a luz do sol instintivamente, porque ela sabe
lá dentro dela, que o sol é a fonte de vida para ela, e mesmo que tu feche ela num lugar escuro, se tiver uma frestinha de luz, ela vai em direção àquela luz, porque ela busca essa luz na vida dela. Nós, como espíritos que somos, também buscamos instintivamente a luz, porque isso está dentro da gente, isso nos compõe como realidade essencial. A gente não vive sem isso, né? Então, naturalmente, a nossa psique, a nossa alma, ela anseia nessa busca finalista da realidade existencial, ou seja, a gente se transformar nessa luz da qual a gente veio e da qual a gente tem que realizar na nossa vida, né? Então, a inteligência espiritual nos ajuda a compreender que a análise lógico-racional não consegue dar conta de todas as nossas questões existenciais. É a fonte do bom senso, do equilíbrio, da mansidão, da lucidez profunda. Implica na capacidade de ser flexível, grau elevado de autoconhecimento, capacidade de enfrentar a dor, capacidade de aprender com o sofrimento, capacidade de se inspirar a partir de conceitos e valores, relutância em causar mal aos outros, capacidade para ver conexões entre realidades distintas, tendência para se questionar sobre suas ações e seus desejos, capacidade de ir de encontro às convenções sociais e culturais. Ou seja, é ser um ser livre, que não apenas é movido pelos estímulos da vida, mas consegue transcender esse estímulo e refletir. Refletir com profundidade dentro dessa condição que eu falava, básica de valores e de uma busca de sentido, né? Então, na alquimia, isso é interessante, que os alquimistas, eles tinham essa fantasia, né, de buscar o ouro, transformar os metais em ouro, mas eles eram bastante claros, que diziam que o ouro deles não era o ouro dos tolos, mas o ouro filosofal. Então eles tinham essa consciência que, mexendo na matéria, experienciando os metais, estão mexendo na matéria interna deles, que a matéria, que a experiência alquímica no processo da matéria, era uma experiência de pensar a própria alma, porque eles sabiam que a matéria é realmente um reflexo do espírito, e que essa matéria, esses metais, representam estados de alma. Então isso é muito genial dos alquimistas, porque eles podiam pensar assim: a minha vida está pesada como um chumbo, né? O chumbo é um metal pesado, opaco, denso, vil, que representa o cotidiano da vida, aquelas coisas repetitivas da vida que não muda, o lavar a louça todo dia, né? O mito do eterno retorno. Lavei a louça numa hora, no outro dia está a louça toda de novo para ser lavada. Então, essa coisa realmente saturnina da vida, né? Do chumbo, das coisas... Porque o chumbo é o metal mais vil, mais pesado. Mas interessante que o chumbo também, ele é o metal que não deixa a radiação sair, né? Ele é um elemento que é usado. Então, quando os alquimistas estavam pensando no chumbo, eles estão pensando numa qualidade da alma, né? E assim, cada metal, porque eles acreditavam que todo metal teria que chegar no ouro, que o destino de todo metal é o ouro, ou seja, a perfeição, que o ouro seria, então, a representação simbólica dessa perfeição. E se o metal não chegasse no ouro, é que aconteceu algum problema na caminhada do metal, que chamam de lepra dos metais, ou seja, algum acidente de percurso aconteceu, que ele não chegou no destino. Então o alquimista, ele tinha essa fantasia de desconstruir o metal, a matéria, até chegar na matéria-prima, e depois refazer esse caminho da matéria até chegar à pedra filosofal, ou ao ouro, e assim por diante. E a pedra, então, essa pedra que é filosofal, que para nós tornar uma rocha viva, né, sólida, consistente, eles tinham uma imagem que eu acho bastante rica, que eu gostaria de dividir com vocês. 10 minutos? Eu não estou nem na metade, não, mas tudo bem, se fala o que é possível. Eles tinham uma imagem muito rica para representar a pedra filosofal, que eles diziam assim: a pedra, ela tem que ser
maleável como a cera e incorruptível como o diamante. Olha só que fantástico as imagens que eles tinham. Porque uma pessoa que alcançou a inteligência espiritual é uma pessoa flexível, que consegue ter diálogo, tolerância, que consegue compor com as diferenças, porque sabe extrair de cada realidade um sentido profundo. Sabe extrair dos fatos da vida algo para o seu crescimento espiritual. Então, ele tem essa qualidade da cera de ser maleável, de compor com a vida, de ser criativo, de ser flexível, de ser tolerante, de ser compassivo, de ser generoso, mas ele é incorruptível como o diamante. Ele não se corrompe, ele é fiel aos seus valores. Então, essa é, digamos assim, uma imagem da inteligência espiritual. Chegar nessa capacidade de sermos amorosos, flexíveis, mas incorruptíveis como um diamante que consegue conquistar a sua incorruptibilidade, a sua dureza, a sua firmeza, e que não se perverte diante da realidade do mundo, e consegue ser fiel aos seus valores, consegue compor com a vida, se posicionando e realmente afirmando a sua própria realidade, a sua própria natureza, a sua própria condição espiritual. Bem, todos nós temos, então, essa capacidade da inteligência espiritual. A ignorância gera uma crença mágica, eu vou passar, que isso não é tão importante. Então, a Dana, ela nos fala como é que é um líder espiritualmente inteligente, né? Então, ela diz que o líder que tem uma inteligência espiritual, ele é inspirado pelo desejo de servir, uma pessoa responsável por trazer visão e valores mais altos aos demais e por lhes mostrar como usá-los. É uma pessoa que inspira as outras. Gente como o Dalai Lama, Nelson Mandela, o Gandhi, no mundo do negócio, Richard Branson, que é um líder espiritualmente inteligente. Por quê? Porque ele integra uma visão ampla da realidade. É um empresário que também se preocupa com o meio ambiente, com a comunidade, é muito espontâneo, tem visão e valores, e tem perspectivas, é complexa. Então, na verdade, essa inteligência espiritual também nos dá uma qualidade que é essa nossa capacidade conectiva com a vida, né? A gente sabe, hoje em dia, quem está conectado na rede, está dentro de tudo, né? Então, realmente a internet, ela nos trouxe uma visão nova da realidade que supera a visão material. Porque antes, no mundo, nós tínhamos o mundo a vapor, depois, no mundo industrial, a gente vê o mundo da energia, né? A gente sabe que energia ainda é matéria. O cara tem uma energia boa, mas energia ainda é matéria. E a internet nos supera e nos traz um mundo informacional. Que o mundo da informação é o mundo, então, do espírito, né? É o mundo dos padrões. E esse mundo informacional nos traz também junto essa imagem, então, da conectividade. Aqui estamos a Leia Fagundes, que é a nossa grande pesquisadora aqui da URGS, né, em relação aos ambientes informacionais, e tem um legado bastante grande em relação a esses processos nas pesquisas que ela fez aqui no nosso estado e a contribuição que ela deu no mundo inteiro. Então, essa ideia de rede, ela nos dá a ideia que a gente é uma mente conectiva, né? Nossa mente, ela é naturalmente conectiva, ou numa linguagem espírita, uma mente mediúnica, né? Essa mente medial que pode estabelecer relações em vários níveis, né, de conexões, porque essas conexões têm vários níveis. Eu estou aqui falando com vocês, mas meu sentimento está vibrando aqui, a gente não sabe em que nível, fazendo outras conexões. Eu posso estar deprimido, mesmo falando com vocês, e mesmo falando coisas boas, estou sintonizado com outras questões internas, negativas. Então, na verdade, a mente tem vários níveis de funcionamento, numa grande rede também de complexidade, e a pessoa que tem uma inteligência espiritual elevada, ela sabe fazer conexões criativas. Ela é uma mente conectiva, que está em sintonia com várias coisas ao mesmo tempo, sem se perder de si. Isso é também uma característica de uma inteligência espiritual. E temos 10 qualidades
essenciais que representam, então, a inteligência espiritual. Pessoas que têm inteligência espiritual praticam e estimulam o autoconhecimento profundo, são levados por valores, são idealistas, têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade, são holísticas, ou seja, a visão mais ampla da realidade, celebram a diversidade, têm independência, têm autonomia, é a imagem do diamante, que é incorruptível. Perguntam sempre o para quê, ou seja, essa ideia de que as coisas têm um sentido, tem algo que nos move, um para quê, um sentido em nossas vidas. Tem a capacidade de colocar as coisas no contexto mais amplo, tem espontaneidade e tem compaixão. Então, são 10 itens que refletem essas qualidades da inteligência espiritual. Todos nós, né, aqui, todos nós nos identificamos com essas qualidades, que maravilha. Vamos sair daqui felizes, né? Então, como é que se pode desenvolver a inteligência espiritual, né? Uma delas é tomar consciência dessas qualidades, né? Buscando, então, sair dessa mente reativa, reprodutiva. Então, a gente tem que reconhecer, né, gente, que a gente precisa ser dono de nós mesmos, né? Quando Jesus falou assim, que o reino dos céus está dentro de nós, ele já nos deu uma grande dica. Existe um reino, né? E o reino está dentro da gente. Mas é difícil ser rei dentro desse reino, né? Porque, na verdade, a gente não consegue reinar ainda dentro de nós mesmos. Então, essa capacidade de ser donos de nós mesmos, né? Que envolve, então, refletir a partir dos valores, refletir a partir desse sentido, buscar ter essa atenção plena da meditação, né? Essa ideia que a Joana já coloca, né? O ser consciente, ele se descobre, se perceber. Primeira coisa que a gente tem, existe uma regra em psicologia que a gente diz, começa da onde se está, né? Porque para tu resolver uma questão, isso é lógico, é básico, mas as coisas básicas a gente não tem às vezes, muita consciência. Se a gente quer resolver uma questão, a gente tem que se situar, né? Se tem uma questão para resolver, onde eu estou, o que eu tenho, que elemento eu tenho em minha volta, o que eu preciso, e assim por diante. Então, essa regra da psicologia, né, é nem ficar preso ao passado, pelas coisas que eu deixei de viver, pelas mágoas e ressentimentos que vão me tornando uma pessoa salgada, né, até se transformar na mulher de Ló, uma estátua salgada, né, presa ao ressentimento do passado. Nem ficar preso ao futuro. Se eu ganhar na loteria, devo fazer a caridade. Quando eu estiver mais velho, eu vou cuidar, eu vou fazer um trabalho com velhinhos. Quando meus filhos crescerem. Então, essa coisa de estar no futuro, né, aquilo que o César Jeremias colocou de maneira muito feliz, né? A pessoa que está no passado está deprimida, a pessoa que está no futuro está ansiosa, e a pessoa que está no presente está em paz. Então, começar de onde se está é a partir da nossa realidade agora. Se perceber, né? Não se julgar, não se condenar, mas se perceber. E se percebendo, se reconhecer como um espírito eterno, se reconhecer como uma pessoa amorosa. E que esse amor está em nós e está no mundo também. Porque se o mundo não nos amasse, a gente não existiria. Existe amor nesse mundo. E poder perceber, então, a presença de Deus, essa gratidão. E assim a gente vai buscando uma atitude mais reflexiva, buscando uma conduta motivada por valores, e extraindo da vida preciosos significados que alimentam nossa alma e sustentam o nosso percurso, dando cada vez mais essa vida criativa e profunda que nos enriquece e nos ajuda a evoluir espiritualmente. Cerrou? Bem, deixa eu ver só se tem... Esses são os grandes inimigos, mas não, deixa eu ver... Bem, então eu só queria, no final... Eu falei para vocês que eu estava na metade, né? Então, só a figura de Jesus, né? Que representa realmente o cara mais inteligente que povoou o nosso mundo
e que continua nos ajudando a ir além de nós mesmos, realizar o homem verdadeiro, que é o homem integral. Obrigado a todos.